Olá, mis alunos, sejam todos bem-vindos à classe de espanhol. Hoje faremos algumas correções do que eu pedi para vocês lá na plataforma, tá? Vamos ficar aqui retidos somente na correção do livro. Eu pedi umas atividades complementares também. Essas atividades, conforme vocês respondem, eu vou corrigindo e devolvendo para vocês, tá bom? Então, a primeira página que eu pedi para que vocês vissem foi a página 27 e 28. Há um pequeno texto na página 27. La letra com sangre entra. Eu pedi para que vocês lessem do que se tratava essa história, tá bom? E após a leitura desse texto, nós temos o exercício na página seguinte, na página 28, tá? E aí ele diz o seguinte, tá? Se desordenou el cuento, reordénalo cronologicamente, numerándolo. Ou seja, o que eu vou fazer aí? Eu tenho trechos do texto onde eu vou colocar em ordem, tá bom? Então vamos lá. Eu já vou dando a resposta para vocês. Espero que vocês já tenham lido e tenham colocado já na ordem para mim. E agora só vamos confirmar. Qual seria a primeira frase aí que nós devemos colocar como ordem? O número 1, a primeira frase a colocar em ordem é a letra B. Então coloque um aí ao lado desse B. Esta será tu escuela. Se chama Jaime Mendonça. Depois dessa frase, a minha segunda frase para colocar em ordem será a letra G. Al cabo de ocupar-me puesto em la fila, me entraram ganas de llorar a gritos. O que é esse termo aí? Me entraram ganas de llorar a gritos. Ou seja, quando ele se deu conta que ele tinha que ir para uma fila, ele deu vontade. Ganas significa vontade. Então deu vontade dele chorar. Com muita força, com muita vontade. Tá bom? Então, a primeira frase é a letra B. A segunda frase é a letra G. A terceira frase é a letra D. Entonamos o himno nacional deformando helado em helado, propício em prepúcio. Estamos falando aí de crianças pequenas, né? O primeiro dia de aula dessas crianças. Então, elas comentaram alguma coisa errado nesse momento aí e trocaram algumas palavras do hino nacional, tá? Então, esse ado seria fado para helado, gelado, tá bom? Depois dessa frase, que nós vamos colocar em ordem, eu tenho aí a letra A. La professora leyó nuestros nombres en orden alfabético y, al llegar al mío, me miró a los ojos y preguntó: ¿Tú te llamas Victor ou Luiz? Depois dessa frase, a minha quinta frase, para colocar em ordem, eu coloco a letra C. Me enteré que Juan se marchó al campo a cultivar la tierra de los padres, a oír lo ladrido de los perros e el balido de las ovejas. Então, quando eu falo de ladrido, significa o latido do cachorro, tá bom? E balido é o som que as ovelhas emitem, omitir, esconder. Que as ovelhas emitem no momento delas se manifestarem, é o balido que elas praticam, tá? Então, teremos aí como 5 a letra C. Depois, o número 6, a sexta frase a se organizar, teremos a letra F. A professora me perguntou a bocarraro: não sabes ler ou não queres ler? O que é bocarraro? Bocarraro é quando eu estou berrando. Então a professora berrou com Vitor, né? Se ele sabia ler ou se ele não queria ler, tá bom? Depois disso, nós temos aí a sétima frase, que é a letra E.
Fue entonces cuando perdí las ganas de seguir siendo niño. No quería ser como Peter Pan, pequeno toda uma vida. Então, eu tenho aí como ordem da minha frase, né, a numeração em ordem ficará assim: 4, 1, 5, 3, 7, 6, 2. Tá bom? Espero que todos tenham acertado. Número 2. Mira nuevamente la foto después de leer el cuento e comenta se ambas escuelas, a descrita e a ilustrada, se parecem ou não e por quê. O que ele está me dizendo aí? Ele quer que vocês verifiquem o seguinte: vocês leram o texto e quer saber se esse texto tem a ver com esta figura aqui. A forma como a professora lidava com esses alunos, o material apresentado por essa professora é parecido com esta imagem, né? É isso que eles querem que você, é isso que o livro pede para você. E aqueles que leram sabem que não parece, não condiz com a realidade do Vitor, tá? A escola que ele estuda é totalmente diferente disso. Só que eu só não vou dar os detalhes, porque eu quero que vocês escrevam esses detalhes para mim. Tá? O que faz ser tão diferente, além dessa imagem, além desse fato, né, do que o Vitor passou. Tá bom? 3. Las diferencias sociales permitem que unos estudiem e outros não. Quem enquanto não pudo seguir estudando e por quê? Quem aí no texto, né, continuou estudando, quer dizer, que não continuou estudando. Na verdade, quem não pôde continuar estudando foi Juan, tá? Que foi um colega aqui, campesino, né, um cara do campo, onde ele precisou parar de trabalhar para ajudar os seus pais no campo. Essa é a resposta da número 3. Número 4. ¿Por qué crees que el protagonista de este cuento no podía leer em voz alta frente a la professora? Por que vocês acham, né? Por que o Vitor ele não podia, ele não conseguia ler em voz alta frente da professora? Hein? Por quê? Porque ele só aprendeu, gente, a ler em silêncio. Ele não tinha o hábito da leitura para fora. Ele estava ali na escola para aprender a falar, né, a pronunciar. Ele conseguia ler e manter para ele. E fora que pela forma como a professora fez com ele, aos berros, perguntando se ele não sabia ler, isso também... Desculpa. Isso também traz um medo de poder também verbalizar aquilo que ele gostaria ali de ler e não conseguiu, tá? Então, a resposta aí pode ser uma dessas opções que eu coloquei agora, as duas opções que eu falei para vocês, né? De ele só ter aprendido a ler para ele sabe ler, mas ele lê aquilo ali que ele, né, lê e aprende e não conta. Ou pelo medo de falar com a professora, porque a professora estava sendo bem incisiva com ele, tá? 5. Describe uma diferença entre tu escola e a descrita em el cuento. Então, isso aí já é pessoal de vocês colocarem a diferença entre um colégio e o colégio do conto. Na verdade, um colégio não, um colégio de vocês. Tá? O que o Francisco da Mota tem de diferente desse colégio que Vitor descreveu? Tá bom? 6. Realiza um comentário sobre o conteúdo de las seguintes frases. Como sabia que os homens não devem llorar, e menos em uma escola. O que isso significa para você? É um pequeno comentário que eu quero que você escreva. O que você acha sobre essa frase? Como ele sabia que homens não choram, muito menos na escola. O que é isso para vocês? Tá? E aí cada um vai ter uma opinião adversa ou até iguais sobre esse tipo de frase. E B. Em esta classe está proibido falar, julgar e perguntar. Isso é bem parecido na nossa sala? Acho que não, né? Pelo mais é que vocês falem nas salas, durante as nossas aulas para que haja a interação.
Então vocês vão colocar aí, descrever aquilo que vocês consideram pertinente sobre esta frase, tá bom? Depois disso, nós iremos para a página 29. O que eu quero que vocês vejam nessa página aí? Expressão escrita, tipos de entrevista. É interessante vocês depois lerem com calma esse texto, porque isso aí pode ajudar vocês futuramente. Vocês estão aí na metade do caminho, já quase finalizando o ensino médio, já tem que começar a pensar em emprego, começar a pensar no que trabalhar. E aí todo trabalho tem uma entrevista para poder conhecer o funcionário, para poder conhecer aquela pessoa se ela é adequada ou não ao que eu preciso no meu serviço, tá? E ela tem aí algumas dicas sobre isso. Tipos de entrevista: cara a cara, tendrás um solo interlocutor, perdão, entrevista de grupo, tá? E depois de vocês lerem tudo isso aí, nessa página 29 e 30, que era somente para ler, eu tenho na página 31 a seguinte informação. Observa em el texto anterior, como preparar a entrevista, que muitos verbos estão dando órdenes e márcalos. Esses verbos se chamam imperativos afirmativo ou negativo según sea el tipo de ordem que se esté emitindo. Então, o que vocês vão fazer lá no texto de vocês? Vocês vão marcar os verbos que estão em imperativo. E o número 2, ele quer que vocês escrevam nesse espaço aqui, nesse modelo aqui, esses verbos. Quais são os verbos que nós encontramos lá em imperativo? E nós vamos colocar aqui. Vamos lá no texto para verificar. A principal parte que vocês vão ver os verbos em imperativo é aqui. Como preparar a entrevista. Então, o que eu tenho aí? Consigue é um verbo imperativo. Lleva é um verbo imperativo. Prepara. Haz, que é o verbo hacer, que é o verbo fazer, na segunda pessoa do singular. Lembra que nós falamos disso durante a nossa primeira aula online? Olha aí o nosso quadrinho de imperativo positivo, que pode ser afirmativo, tá? Então, eu tenho aí a forma de conjugação e aqui embaixo eu tenho o meu verbo fazer. Olha ele aqui, verbo fazer, as, tá bom? Então, prestem bastante atenção nesse quadro, que ele é o seu amigo, o seu aliado para você fazer perfeitamente esta aula. Além disso, depois de as, nós temos aí be, cuida, enfrenta, huye, tá? Huye significa fuja, fuja da agressividade, não seja agressivo na hora da sua entrevista, tá? Reconcilia-te com a realidade, olvida, que esqueça, evita, haz e não muestres, tá? Não muestres também é um verbo em imperativo. Então vocês irão lá naquela página 31, nesse canto aqui, número 2, vocês escreverão essas informações aqui, tá bom? Depois da 31, nós iremos para a página 32. O que na página 32 está pedindo? Aliás, ela começa aqui na 31, número 2. Oscar Ramos, em la revista Kenos, disse que la capoeira es um arte que nasce no século XV em la matriz cultural afro-brasileira, tá, gente? Se afro-brasileira não, afro-brasileira, para expandir-se por el mundo em el siglo passado, transpassando todo tipo de fronteiras raciais e culturais. Afirma que facilitou a luta contra a esclavitud de los negros e que sua prática provoca um estado vital e psicocorporal de atenção constante. Finalmente, a capoeira é uma metáfora em ação de como actuar na vida, porque sua prática requiere um sujeito atento a si mesmo e a seu coletivo. Então, o que ele diz aí? Ele está dizendo que a capoeira é uma arte que nasce no século XV,
na matriz cultural afro-brasileira para expandir para o mundo no século passado, transpassando por todas as fronteiras raciais e culturais. Ele também afirma que facilitou a luta contra a escravidão dos negros, e a sua prática provoca um estado vital psicocorporal de atenção constante. A capoeira é uma metáfora em ação de como atuar na vida, porque sua prática requer um sujeito atento a você mesmo e ao seu coletivo. Então, perdão, na letra A, ele pergunta aí para você, que significa que sua prática provoca um estado vital psicocorporal de atenção constante. O que isso significa? Significa que a pessoa não perde a concentração, tá? No momento da capoeira, vocês aí devem alguém conhecer ou até mesmo querem praticar a capoeira, alguém deve praticar, sabe que no momento de jogar a capoeira, a pessoa ela tem que estar ali prestando atenção nos seus passos, nos seus movimentos e no movimento do seu adversário, né? Então, a pessoa se mantém atenta durante o seu jogo, a forma como ela vai jogar e a forma como a pessoa está jogando, tá bom? Letra B. Que significa la capoeira é uma metáfora em ação de como atuar na vida? Por que uma metáfora? Porque como é a vida? A vida você tem que se manter atento, tá? Você tem que se manter aí ativo, você tem que estar sempre prestando atenção em tudo que está acontecendo. Não só com você, mas ao seu redor, para você saber como reagir, para você saber como você vai lidar com determinada situação. E assim é o jogo de capoeira, tá bom? Letra C. Has visto na rueda de capoeira? Se te has visto, descreve-la. Então isso aí já é com vocês, tá bom? E letra D já foi. Então, gente, olha só. Lá na plataforma, eu coloquei perguntas relacionadas a esse primeiro texto aqui, tá? Sobre a letra com sangue entra. Então, o que eu vou pedir para vocês? Respondam lá pela plataforma. Conforme vocês me responderem, eu vou dando as respostas para vocês, para que vocês possam praticar a língua espanhola. Tá bom? Então, hasta la próxima. Hasta luego. Certo?